Então, eu gostaria de convidar vocês que estão aqui assistindo, né, a pensar um pouquinho sobre os conflitos que a gente tem na escola, né? Então, como a Cleo já falou e como provavelmente muitos de vocês já têm acompanhado, né, a gente já tratou aqui sobre as questões relacionadas ao bullying, ao racismo, raça, classe, as incivilidades. E mas tudo isso, né, como foi um termo utilizado na mesa anterior, ela, o termo correto é atravessa a escola, né? Então, se a gente parar para pensar, essas coisas, de uma certa forma, desestrutura, desequilibra o espaço escolar. Mas além dessas situações que a gente viu até agora, né, muitas outras, talvez mais simples, mas não menos importantes, acontecem no ambiente escolar, né? Então, aqui os que estão inseridos em escola, eu estive no ambiente escolar durante 23 anos, né? Então, a gente pode pensar lá com os pequenos da educação infantil que brigam por conta de um balde no parque, sendo que tem milhares de baldes, né? Mas um balde de areia é amarelo com a alça azul. É uma briga. Ou então uma criança que é um pouco maior, que eles estão no futebol, eu chutei, você estava na cara do gol e perdeu esse gol, né? Como isso é um outro conflito que surge para a gente resolver, ou uma outra criança maior ainda que empurra, né, para pegar o lugar do outro, ou então aquele amigo que não faz um trabalho de escola e daí vira um conflito, se põe o nome, se não põe o nome, se ele participa, se não participa, da feira de ciências, ou uma outra situação de brincadeira onde não foi brincadeira para todo mundo. Pronto. São coisas que acontecem a cada 3 minutos, 5 minutos na escola, talvez exagerando, mas que acontecem o tempo todo e que acabam nos desestruturando. Então, além das incivilidades, das situações de racismo, de bullying que a gente já ouviu, tem esses conflitos bastante comuns, bastante simples, mas que também nos desestruturam, enquanto os adultos inseridos no ambiente escolar, mas também desestrutura a convivência das crianças. E desestrutura não necessariamente tem um olhar negativo, né? Esse desestruturar a gente vai ver já como um desequilíbrio que inclusive é necessário para o desenvolvimento da criança. Então, o que a gente entende como conflito, né? Então, aqui, né, nas palavras da Mariana, então, o conflito se refere às interações sociais em desequilíbrio, que podem acontecer por diversas maneiras, mas que são percebidos através de comportamentos externos ou então de manifestações sutis da afetividade. Mas como assim? Que manifestações? Tom de voz, gestos, e tudo isso interfere nas estratégias que as crianças e que os adolescentes vão usar, né, que são favoráveis ao convívio, como o diálogo, a negociação. É quando tudo isso interfere ao ponto do diálogo e a negociação não acontecer. Né? E aí acontece o afastamento, o confronto, a coação, enfim. Então, conflito é isso, e nós temos tanto no ambiente escolar como fora, mas hoje a gente vai focar esse olhar para o ambiente escolar, vai focar o nosso olhar para o ambiente escolar. E aí, então, a gente pode, aqui tem um quadro, apenas como informação, né, sobre as diversas situações que podem gerar conflitos, né, então aqui um autor lá em 2004 fez uma espécie de classificação, então a gente pode disputar alguma situação com um colega na escola por algo que esteja escasso, né, assim, não tem para todo mundo, por algum amigo querer mandar no outro, dirigir ou controlar, ou então porque eu me senti ferida, o meu orgulho está ferida, porque os nossos valores não funcionam da mesma forma, numa disputa que é mais a longo prazo, né? Ou então uma questão de identidade, então a gente pode disputar por problema que afeta a minha maneira íntima de ser quem eu sou, ou então questões relacionadas à norma, né? Porque meus valores e minhas crenças foram colocadas em jogo,
ou expectativa, não se cumpriu, ou você não cumpriu o que a gente esperava, ou então situações onde disse ou não disse, você entendeu do jeito errado, e essas situações relacionadas à compreensão do que foi dito, elas são muito comuns, mas não foi isso que eu quis dizer, né? Então, isso também é muito comum para gerar conflito no ambiente escolar, ou então porque os interesses são diferentes, ou as questões relacionadas à atribuição, o outro não assume a culpa ou a responsabilidade que ele tinha, as questões relacionadas às relações, à inibição e à legitimação. Enfim, esse quadro é só para a gente ver o tamanho do guarda-chuva que a gente tem em compreender o que é um conflito. Talvez muitos deles a gente falaria, isso é bobeira, né? Deixa passar, não foi nada, vira a página, mas não deixa de ser um conflito, porque é conflito para quem? É conflito para quem está vivendo e não para quem está olhando de fora, né? E daí, quais são as formas de resolução de conflito? Então, o Delucci, que é um pesquisador bastante pioneiro nessas formas de resolução de conflito, ele dividiu em 2 blocos, né? Assim, então, tem uma forma pacífica de se resolver e tem uma forma que é mais agressiva ou violenta. E dentro dessa forma pacífica, né, ele supôs, né, propôs, na verdade, que a gente tivesse outros 2 subgrupos, né, que seria a submissão e a assertividade. Então, se a gente parar para pensar no termo pacífica, então a gente talvez concorde que, se é pacífico, tudo ali pacífico tá bem, tá ok para o ambiente escolar. Mas talvez não, né? Porque o que é a submissão? Será que a submissão também é o que a gente deseja? Então, a forma submissa de resolver é quando ela se caracteriza pela não interação ou então pela fuga da situação. O objetivo da pessoa, né, que age de forma submissa numa resolução, ela quer acabar com o problema rápido, ela não quer se envolver em riscos e ela não quer nem pedir ajuda de um terceiro, né? Então, na maioria das vezes que a pessoa submissa, ela não está equilibrando o eu como o outro está tendo um valor maior, sabendo que esse equilíbrio é fundamental para essa construção da autonomia. Já a forma assertiva, né, que faz parte também desse bloco das resoluções pacíficas, tem um enfrentamento, mas há uma busca dos envolvidos, né, de resolver essa situação por meio de uma conversa, por meio do diálogo. E o objetivo dele não é fugir ou acabar, mas é um desfecho que seja bom para, pelo menos, né, assim, os que estão ali envolvidos. E que a gente continue, que essa relação seja mantida. É complexo? É bastante complexo, porque isso exige uma questão cognitiva, mas exige também uma questão afetiva. E daí a gente tem outro tipo de resolução de conflito, que é a forma agressiva ou violenta, que ela está mais associada ao desejo de controlar o outro, de controlar os recursos, por meio de uma coerção. Né? Então, eu quero que a minha vontade prevaleça acima de tudo. Então, novamente, o desequilíbrio, né? Então, fica um equilíbrio, assim, um peso maior no eu e muito menor no outro, né? Então, tanto a submissa quanto a agressiva, elas são relações desequilibradas, né? Então, são formas desequilibradas de resolução de conflito. Vamos lá, seguir mais um. E aí, então, tem alguns dados de pesquisa que mostram, por exemplo, como os adolescentes têm resolvido os conflitos, né? Então, aqui, essa pesquisa lá de 2007 ainda, mais da metade dos conflitos envolvendo os alunos do ensino fundamental nos Estados Unidos eram resolvidos de que forma? De forma violenta. O IVE também fez uma pesquisa com uma grande quantidade de jovens na cidade de São Paulo, e os jovens responderam, né, eles que responderam, 90% considerando que os conflitos eram muito mais e mais resolvidos pela agressão do que pelo diálogo. Outra pesquisa também que os jovens apontaram que as estratégias, né, de resolução de conflitos, as que eles mais usavam eram as submissas, seguidas das agressivas, e apenas 5,95% apresentavam estratégias assertivas de resolução.
E muito interessante nessa pesquisa, não, ele até se verificou se havia uma diferença entre os adolescentes de 12, 14 anos e os de 15 e 16, e não encontraram essa diferença. O que nos sugere que mesmo os mais velhos, tendo recursos, inclusive cognitivos, mais sofisticados para resolução de conflito, ainda assim eles tinham uma dificuldade em propor soluções pacíficas e assertivas para resolver o seu conflito. E aí também uma outra pesquisa que os alunos brasileiros apresentam uma maior tendência à submissão do que à assertividade, e essa diferença é mais acentuada em alunos de escola pública, de séries mais avançadas e também do sexo feminino. E por fim, uma outra pesquisa também que encontrou que os modos mais frequentes de se enfrentar um conflito são as condutas evasivas, né, de fugir do problema, ou então as combativas, né? Então, a submissão ou a agressividade. Outras pesquisas também que foram feitas com relação aos conflitos foram as pesquisas da Carol, da Lívia e da Mariana, né, que são membros do GPEM, que elas pesquisaram as diferentes idades, né, do conflitos. Elas foram, inclusive, a campo observar os conflitos no ambiente escolar e elas investigaram as causas, as estratégias e as finalizações. E tanto nesse slide que vocês estão vendo agora, como nos dois próximos, tem uma comparação entre as faixas etárias. Então, aqui é um gráfico com as causas dos conflitos nas 5 faixas etárias pesquisadas. Então, a gente pode ver ali, né, a barra vermelhinha é a causa, né, a disputa física. Então, se a gente olhar entre 3, 4, 5 anos, né, ela está bem extensa, né, a partir dos 8, 9 anos, essa questão da disputa física começa a diminuir. No entanto, o que começa, que causa começa a aumentar? A provocação, ali em verde, e a reação ao comportamento perturbador. Então, só da gente olhar para esse gráfico, para os próximos que virão, já nos dão indícios de como e qual deve ser a intervenção adequada em cada faixa etária, embora a mediação de conflito ela passe por um mesmo caminho lógico de intervenção. Aqui o outro gráfico vai mostrar rapidamente, né, a comparação das estratégias que eles usam na resolução dos conflitos, né? Então, que estratégias as crianças usam? Então, ali em vermelho são as físicas e as impulsivas, e novamente a gente vê uma prevalência maior nas crianças até 6 anos, embora isso não se finda ali aos 6 anos, permanece até a adolescência, mas a gente vê que as estratégias unilaterais que, na verdade, são quando as pessoas reconhecem, né, os seus próprios desejos, manifestam os seus desejos, mas ainda assim demonstram uma certa dificuldade em considerar a perspectiva do outro, né, e acaba controlando o comportamento do outro para alcançar o seu objetivo. Então, há um crescente, né, nessa estratégia unilateral, enquanto a cooperativa, que é aquela estratégia onde se utiliza argumentos, né, buscando a cooperação, né, considerando o sentimento e o pensamento e o desejo do outro, fica ali, em níveis muito baixos, mesmo até na adolescência. E daí, por fim, né, as finalizações. Então, as finalizações aqui tem o abandono, a satisfação unilateral, que é quando uma pessoa se submete à outra. A gente tem aqui a satisfação bilateral simples, que quando o resultado das satisfações do problema, do conflito, satisfez os dois lados, ou a satisfação bilateral pelo compromisso, ali que é o azul mais escuro, se a gente vê ela bem pequenininha, né, na barra, é quando o resultado satisfaz os envolvidos, mas mais que isso, estabelece um compromisso entre eles, onde ambos vão ceder, ambos vão ter que se engajar em alguma coisa, e a insatisfação bilateral ali em laranja, né, que é quando o resultado das ações não satisfaz os envolvidos e permanece o desequilíbrio. Então, terminou o conflito, né, mas terminou esse episódio, mas o conflito continuou, né? Então, o episódio encerrou, mas o conflito continua através da relação em si, né? E aí, são dados que já nos fazem questionar, né? Mas então, será que conflito é bom? Conflito é ruim? Está atrapalhando? Eles não estão resolvendo do jeito direito, né? Do jeito que a gente esperava, talvez? Mas alguns mitos que a gente precisa quebrar, se é que eles ainda não foram quebrados. Então, o primeiro deles é que o conflito é ruim, né? Então, a gente precisa entender o conflito, a gente precisa começar a encarar o conflito como uma manifestação natural
e necessária às relações entre as pessoas, entre os grupos, né? Os conflitos, eles são inevitáveis e eles não devem ser escondidos, ser evitados, ser suprimidos. E um outro mito que a gente precisa também quebrar é que o mito, ele atenta contra a ordem, porque o conflito, na verdade, ele vem da democracia que a gente tenta e precisa implantar nos ambientes que a gente vive, principalmente no ambiente escolar. Então, ele é a própria manifestação da ordem, né? Porque, mas como assim, Sandy? Não estou entendendo isso, né? Então, poxa, a gente está numa democracia, então uma democracia onde a gente pode pensar, ser quem a gente é, falar o que a gente pensa. Então, o conflito ele sustenta essa democracia e ele vem dessa democracia. Então, ele precisa ser, ele não atenta contra o ambiente, né? Então, se ele não é ruim, então ele faz parte desse ambiente, ele não atenta contra a ordem e a organização desse ambiente. Mas então ele tem algumas vantagens? Tem várias. E daí esse autor, o Crispino, já começou a colocar algumas só para a gente pensar quantas coisas o conflito pode nos ajudar. Não só as crianças, mas a gente também. Então, ajuda a regular as relações sociais, ensina a ver o mundo pela perspectiva do outro, permite o reconhecimento das diferenças, que essas diferenças não são ameaça, mas são resultado natural de uma situação onde há algum recurso escasso, ajuda a definir as identidades das partes que defendem as suas posições, permite perceber que o outro possui uma percepção diferente e está tudo bem, né? E tá tudo bem o outro ter uma percepção diferente, até expande o meu olhar sobre determinada situação. Colabora também para racionalizar as estratégias de competência e de cooperação também, porque se a gente deseja que as crianças cooperem, né, entre si, estejam em conjunto, elas precisam exercitar. Então, o conflito vem colaborar bastante com isso. Ensina também a todos nós que a controvérsia é uma oportunidade de crescimento e de amadurecimento social. Então, o conflito nem sempre é violência, é dor ou é hostilidade. É por meio dele, é por meio dos conflitos, que as divergências de ideias, de pensamentos, podem levar a quê? Ao reconhecimento mútuo e à construção dos valores, como a solidariedade, como a tolerância, como a justiça e tantos outros, ou como o respeito e tantos outros que a gente espera. Então, conflito não é visto como ruim. Esse mito a gente precisa quebrar. O conflito não atrapalha a minha sala de aula. O conflito não atrapalha a minha escola. Ele precisa ser encarado com um outro olhar, né? Como um espaço bastante frutuoso e bastante potente para se formar os valores, para se formar os valores que a gente deseja nas personalidades éticas que a gente precisa, né, assim, desenvolver ao nosso lado. Enfim, é trabalhoso, mas vamos continuar.